Olá, tudo na paz? Eu espero que sim. Olha, que você aí tenha muitas alegrias, né, durante esse dia, realizações, enfim. Você já observou como muitas vezes a gente tem dificuldade de ter paciência com os outros? Mais uma vez a gente vem falando sobre paciência aqui, não é? E não é à toa, não. A verdade, a gente precisa muito nos dias atuais. A nossa reflexão foi encaminhada pela Mary Beth e ela escreve lá do Oregon, nos Estados Unidos. E ela era uma professora universitária, na verdade uma estudante universitária, precisando trabalhar nas férias. E aí ela estava um dia ali na porta da sala e a professora-chefe da escola estava parada na porta, que se chama a senhora Cameron, e ela falou o seguinte: senhorita Watkins, que na verdade aqui também era um sobrenome dela, né, da pessoa que nos escreve. Ela disse assim: olha, eu quero saber o que você fez com o Ramon. Gente, o programa financiado pelo governo para crianças da pré-escola era novo ali naquele local de trabalho. Então, a nossa amiga, como uma estudante universitária, precisando de trabalho nas férias, ela havia enviado seu currículo, tinha sido contratada, era a única pessoa da etnia dela ali naquele local. Então, ela ficou meio assustada naquele momento quando ela escutou a senhora Cameron fazer aquela pergunta. Por que tudo isso? Porque no início também da década de 1960, lá no extremo sul dos Estados Unidos, o preconceito racial era muito forte. Então, naquele momento, ao ouvir aquela pergunta, ela só pediu a Deus que a ajudasse, né? E falou assim: Senhor, me ajude aqui, mesmo quando ela entrou naquela instituição, a amar a todos sem distinção. Então, ela respondeu: Senhora Cameron, eu acho que não sei muito bem o que a senhora está falando, o que a senhora quer dizer sobre o Ramon. Aí a senhora Cameron sorriu e disse: você está fazendo um ótimo trabalho, jovem. Bom, quem era o Ramon? Ramon, gente, era um aluno como se fosse um fio de alta tensão. E eles haviam colocado na sala aqui da nossa amiga, da Mary Beth, né? Porque sabiam que de repente ele poderia se dar bem com ela. E eles ficaram pensando, e deu certo, né? Então a senhora Cameron, inclusive, perguntou para ela: mas qual é o segredo que você teve para usar com o Ramon? A nossa amiga queria, na verdade, dizer que ela orava muito como professora e pelo Ramon, mas ela simplesmente ficou quieta e sorriu. Ela conta que muitas vezes no parquinho, enquanto estava lá com as crianças, ela sentia uma pequena mão suada apertando a mão dela. E quando ela olhava para baixo, ela sempre via o Ramon olhando para ela com um grande sorriso. E daí eles ficavam balançando os braços, riam juntos. E a última semana de aula que ela estava ali, o Ramon chegou, estava meio inquieto ali naquele momento, no tapete onde eles estavam. Então ela se aproximou dele, ou melhor, ele se aproximou dela e disse: professora, por que você me ama? Aí ela respondeu: Ramon, você é um menino muito querido. Não é difícil amar você. E aí ele pensou e disse para ela, como comentário e como resposta: puxa, eu gostaria que minha mãe e meu pai me amassem como você me ama, professora. E aí ele continuou dizendo: só que eles discutem, eles brigam, até me batem de vez em quando. E nesse momento as lágrimas encheram os olhinhos do Ramon, mas também o da nossa amiga Mary Beth. E ela cochichou para ele e falou o seguinte: Ramon, há um Deus no céu que ama muito você. E ama você mais do que seu pai, do que eu mesma posso te amar. É Deus que ama você. Vamos pedir para ele ajudar você a ter um lar feliz? Ramon pareceu se acalmar com aquela história, com aquela ideia, né? Com aquela explicação, com aquele conforto. No fim, a nossa amiga espera, né, a Mary Beth, que o Ramon tenha tido oportunidade, através dela, de perceber o amor de Deus, um amor que é paciente, um amor que é bondoso. E a despeito de qualquer diferença que possa existir entre nós, pessoas, porque somos diferentes uns dos outros, a gente precisa se lembrar que a bondade do céu precisa caracterizar todas as nossas interações. Como que você se relaciona com as pessoas que são diferentes de você? Com aquelas que de repente são, sabe, que, como dizem, dá nos nervos. Como você se relaciona com elas? Será que a bondade do céu bate no seu coração que você consegue se relacionar com elas dessa maneira?
Olha o que diz 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Que Deus nos ajude para que realmente esse amor que se manifesta através de atos de bondade possa ser visto em nossa vida. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigada por essa pequena história que sensibiliza o nosso coração a sermos gentis com as pessoas, independente de quem elas são. Que o teu amor, sobretudo, tome posse do nosso ser, para que os nossos atos sejam de bondade e de consideração para com todos, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia e até amanhã.